Você já se perguntou quem criou o universo? E se foi Deus? Quem criou Deus? O que havia antes da criação do universo, quando estávamos no nada? Intrigante, né? Hoje vamos falar um pouquinho, vamos falar curiosidades para vocês sobre isso. Por favor, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, toque o sininho e nos ajude a publicar coisas muito legais que a gente pesquisa para vocês. Lá no momento do Big Bang, todo mundo deve mais ou menos ter ideia, há 13,7 bilhões de anos, quando aquela massinha pequena estava se formando, estava quente, estava sólida, querendo explodir, havia dois elementos, duas partículas que os pesquisadores, os cientistas descobriram agora, que você vai ficar espantado. Em 2013, dois cientistas ganharam o prêmio Nobel porque descobriram uma partícula chamada bóson Higgs. Essa partícula ela é importante por quê? Porque eles entenderam e descobriram que essa partícula era que conseguia unir os átomos, unir os prótons, os elétrons e os nêutrons, porque a natureza que tinha acabado de criar o universo não estava conseguindo fazer isso. E ela estava presente na criação do universo. E os cientistas estão muito felizes com o descobrimento, está tudo praticamente relatado, e essa partícula foi denominada por um senhor aí que escreveu um livro há poucos anos atrás, depois de 2013, ele escreveu um livro e chamou essa partícula de a partícula de Deus. Eles entendem que, estudando bem essa partícula, eles vão conseguir entender o momento da criação do universo. Olha que coisa bacana. Estamos muito perto disso. E não nos esqueçamos que no momento do Big Bang, no momento em que aconteceu aquela, uns falam explosão, outros falam expansão, o universo era como uma bexiga vazia que começou a criar essas partículas e foi enchendo. Chegou um momento que ele estava tão denso que ele expandiu e jogou átomos de hidrogênio, hélio, fótons, espalhou pelo universo e aí começou tudo. Então, eles estão muito felizes e estão entendendo que vão conseguir dar uma resposta para tudo isso. Então, a gente não pode esquecer que os átomos foram e é a partir dos átomos que tudo acontece. Além desta partícula, existe uma outra partícula que os cientistas também descobriram, que essa partícula é fantástica, minha gente. Ela se chama neutrino. É uma partícula que estava presente no momento da criação do universo. Eles têm certeza disso. É a menor partícula que existe no universo. Ela é tão leve que parece não existir. A densidade dela é tão pequena que parece não existir. Para vocês terem uma ideia, essa partícula ela consegue ultrapassar corpos. Ela consegue passar por corpos. E ela foi denominada como a partícula fantasma. E o que os cientistas estão falando? Que se eles conseguirem identificar partículas originárias que nasceram lá no Big Bang, que estão aí pelo universo, vagando pelo universo, se eles conseguirem identificar essas partículas, uma dessas partículas, eles também vão conseguir chegar ao ponto zero da criação do universo. Segundo os cientistas, essas partículas entram aos bilhões na Terra. Só para vocês terem uma ideia, num centímetro cúbico, os cientistas dizem que você consegue encontrar 300 partículas dessas. Se você pegar um centímetro cúbico, você vai conseguir encontrar 300 partículas. Essa é uma notícia muito boa. Poxa, mas por que não acharam ainda? Porque num centímetro cúbico você tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de partículas dessas. Espalhadas pelo universo, a dificuldade é grande, mas eles têm certeza que vão conseguir pegar essas partículas e estudá-las melhor. Mas ela já foi identificada, uma máquina chamada Grande Colisor de Hadrons, que está entre a França e a Suíça. É uma máquina enorme, tem, acho que mais de 100 metros uma máquina dessa, que eles fazem testes radioativos, e é com essa máquina que eles estão conseguindo fazer todos esses testes, conseguindo descobrir essas partículas, identificar essas partículas. Pra vocês terem uma ideia, a partícula anterior que eu falei, ela foi citada por um cientista em 64, o tal do Higgs, por isso que ela se chama bóson Higgs, e ela só foi conseguir ser identificada tecnologicamente falando por essa máquina em 2013. Legal? E aí eu gostaria que você não esquecesse de uma coisa. O mundo é feito de átomos. O Criador fez o mundo
feito de átomos. O Criador, quer chamar de Deus, quer chamar do que você quiser, ele colocou átomos no mundo. 350 milhões de anos se passaram e as estrelas começaram a nascer. O universo ficou grávido e começou a nascer uma estrelinha, 2 estrelinhas, 3 estrelinhas, e as estrelas passaram a nascer furiosamente ao longo desses bilhões de anos. A impressão que a gente tem é que, assim como nós, que temos essa curiosidade, essa necessidade de encontrar até outros planetas para a gente continuar a povoar, Deus, o Criador, também tem a necessidade de continuar. Ele não para. O universo ainda está em expansão e as estrelas continuam sendo criadas. E agora, então, eu vou te dar mais uma curiosidade muito legal. Dentro de um ser humano, existem mais ou menos 100 octilhões. Octilhões é um 100 seguido de quase 30 zeros, octilhões de átomos. Átomos como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono e outros átomos que vão conseguir criar os lipídios, as proteínas, tudo aquilo para você conseguir viver e alimentar suas células e os seus órgãos. Agora eu vou te contar uma curiosidade que você vai adorar. Lá no universo, você normalmente quando olha para o céu, você enxerga mais ou menos 5.000 estrelas. Mas existe um cientista que fez os cálculos, ele calculou quantas estrelas existem no universo. E tem um dado impressionante, minha gente. No universo existem mais estrelas do que todos os grãos de areia existentes em todas as nossas praias do mundo. Pega toda a areia do mundo, junta e vai dar menos do que as estrelas que estão no universo. As estrelas estão em torno de 6 trilhões, 6 seguido de 30 zeros, por exemplo. Posso estar errando nos zeros. E os grãos de areia estão nos 5 trilhões, 5 seguidos de 30 zeros. 28, 29, 30, 27, acho que são 27 zeros. Então você tem muito mais estrelas do que efetivamente grãos de areia na Terra. Olha a quantidade de estrelas e continua nascendo. Então a sensação que a gente tem é que o Criador não quer ser extinto também. Ele quer dar continuidade na criação, assim como nós. Por isso que nós somos apegados à família, aos filhos. A gente quer que eles continuem. A gente faz qualquer coisa por eles para dar continuidade. E nós também vamos atrás de outros planetas, não é verdade? A gente está sempre querendo ter contato com extraterrestres, que venham fazer contato com a gente, sempre imaginando que há vida nos outros planetas, até porque há mais ou menos 17.000 planetas calculados pelos cientistas que são muito parecidos com a Terra, que tem água, que tem condições de ter vida. Tem a sua estrela, tem o seu Sol, muito parecidos com a Terra. 17.000 de todos esses planetas que eu falei, muito parecidos. O restante não são planetas que teoricamente poderiam estar com vida no momento. Então agora vamos discutir um pouquinho isso para a gente chegar a algumas conclusões legais e para você continuar estudando. Preste muita atenção. A Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos. Ela demorou até que nós chegássemos no estágio que nós estamos, 1 bilhão de anos para formar uma célulazinha unicelular. E depois ela demorou mais 500 milhões de anos para formar uma célula que pudesse se multiplicar lá no fundo do mar. E foi. E logo no começo do planeta tem mais um dado que a gente chama de filtros. Os cientistas chamam de filtros, aqueles que entendem que não há vida fora da Terra. Um corpo celeste chamado Theia, do tamanho de Marte, bateu na Terra. Espalhou pedaços da Terra para tudo quanto é lado. E o movimento gravitacional foi formando uma bola, formando um corpo celeste chamado Lua. E a Lua, pelo efeito da gravidade, ficou pertinho da Terra. Os cientistas dizem que se a Lua não tivesse sido formada com essa pancada que o corpo celeste deu na Terra, nós não teríamos condições de ter vida na Terra, porque o nosso sentido de rotação ele não permitiria. As nossas estações do ano não seriam formadas. A Lua influencia no mar, influencia na migração dos animais. A Lua tem uma influência fantástica sobre o nosso planeta. E ela foi criada sem querer, porque houve uma pancada na nossa Terra e foi criada a Lua. Um segundo dado que eu tenho que te passar é essa demora que nós tivemos para chegar até aqui.
Os dinossauros foram criados, apareceram na Terra há 270 milhões de anos. Milhões, nós estamos falando de 4 bilhões e meio. Há 270 bilhões surgiram os dinossauros, seres enormes, estavam vivendo. Eles foram os seres que mais viveram sobre a Terra e ninguém vai conseguir, nenhum outro tipo de ser vai conseguir bater o tempo que eles viveram na Terra. Porque eles foram extintos mais ou menos 65 milhões de anos. Eles viveram 170 milhões de anos na Terra. Aí veio um meteoro, bateu na Terra. Alguns animais conseguiram sobreviver na época dos dinossauros e a Terra continuou. Esses animais continuaram a sua sobrevivência. Há 5 milhões de anos atrás, começaram os primatas na Terra. Macacos, gorilas, chimpanzés e os homens. Eles continuaram e iniciaram uma nova fase da Terra, porque depois de um bom tempo, 2 milhões e meio de anos atrás, começaram os hominídeos, Homo erectus, Neandertales, Homo habilis. Essa foi uma sequência de Homo que durou aí até 200 mil anos atrás, quando os Homo sapiens, que somos nós, surgiram na Terra. E onde eu quero chegar? Nós, Homo sapiens, estamos conseguindo falar sobre outros seres, outros planetas. Há mais ou menos 100 anos atrás, nós não tínhamos equipamentos que seriam suficientes para a gente enxergar muito longe, conseguir ver coisas que nós estamos vendo hoje. O que é importante você saber? Que outro planeta, para estar nessa mesma coincidência de conhecimento, de evolução que nós, seria muito difícil. Seria muito, muito difícil. Mais do que uma agulha no palheiro. E mesmo que houvesse efetivamente, eu quero te dar um dado muito interessante. Nós estamos atrás de vida na estrela mais próxima que existe no nosso sistema solar, que é a estrela Centauri. Na verdade, são 3 estrelas. Essas estrelas estão no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, e elas estão a uma distância de 4,3 anos-luz. O que significa isso? Que para nós chegarmos nessas estrelas, que eles entendem que lá tem boas condições de ter vida, não importa em que estágio que essa vida possa estar, mas que tenham boas condições de chegar lá, nós chegaremos se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível para um homem, para um ser humano. Nós demoraríamos 4 anos e meio para chegar lá. Se a gente viajasse com o foguete mais veloz do planeta, mais veloz, 40 mil quilômetros por hora, a gente demoraria 17 mil anos para chegar nessas estrelas. As mais próximas, eu estou falando assim, você vai viajar para a casa que está na frente da sua casa. Você não vai viajar para a casa que está no final da sua rua, você não vai viajar para a casa que está em outro bairro, você nunca vai chegar lá. Então, todos esses filtros que você tem que passar para chegar nesse contato com extraterrestres, eles tornam a coisa quase, praticamente impossível. Então, quando a gente fala que vamos ter contato, vamos encontrar extraterrestres, é muito difícil. E eu não gostaria que você esquecesse disso. Eu só preciso dar uma última informação. A NASA tem um ricão aí que deu 100 milhões de dólares para um projeto de enviar o que eles chamam de velas espaciais. São muitos, e eles estão começando o projeto. Esse projeto deve terminar daqui a uns 10 anos. E aí essas sondas vão conseguir viajar a mais ou menos uma velocidade de 30% da velocidade da luz. E vão conseguir chegar lá para tirar fotos, para filmar, para verificar se tem vida. Então daqui a uns 10, 15 anos nós vamos, talvez, enviar essas sondas e elas vão demorar de 20 a 30 anos para chegar lá. Muito provavelmente a nossa geração não vai ver isso. A geração dos mais velhos, obviamente. Legal, gente? É isso aí. Eu gostaria que você não esquecesse de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar, de tocar o sininho e de nos ajudar a continuar trazendo para vocês essas curiosidades. Um abraço, obrigado!